Com certeza você já viu essa palavra aqui em algum lugar. Se você não viu essa, provavelmente você viu as suas primas e irmãs. E se sua dúvida foi em relação à pronúncia dessas palavras, nós já temos uma aula aqui embaixo na descrição pra você. Agora, hoje nós vamos falar somente, exclusivamente de though. Na aula de hoje eu vou te explicar quais são os usos de though, a sua pronúncia e, claro, todas as dicas que eu posso dar para que você implemente essa palavra no seu vocabulário hoje mesmo. Então vamos lá, vamos falar da base, do conceito que você vai pensar ao longo de toda a nossa aula hoje. Inclusive, você já pode pegar papel e caneta para fazer as suas anotações, mas guarda isso no seu coração também. Nós iremos usar o though sempre que quisermos fazer três coisas com o nosso discurso. Ou é para demonstrar um contraste, ou é para demonstrar uma contradição, ou é para mostrar um resultado inesperado, chocante, algo bem diferente do comum. E aqui uma diquinha básica é só pensar que o though já é uma palavra diferente, então quando ele vem é justamente para causar esse impacto, para ter esse contraste, para ter essa diferença. E a gente vai entender qual que vai ser a função dele de acordo com onde ele estiver na frase. Olha só esse exemplo. Though it was raining, we decided to go for a walk. Though it was raining, we decided to go for a walk. Ou seja, mesmo estando chovendo, nós decidimos sair para uma caminhada, fazer uma caminhada. Qual que é o primeiro uso que nós temos de though aqui? Como uma conjunction, como uma conjunção. O que isso significa? Que nós estamos conectando essas duas frases. Então, o though no começo da frase, ele já mostra pra gente, apesar de estar chovendo, mesmo estando chovendo, e aí você fica naquela tensão de, meu Deus, me conta o resto da fofoca. We decided to go for a walk. Nós decidimos sair para uma caminhada. Então aqui, a primeira associação que eu quero que você faça é com uma montanha russa. Sabe quando você vai chegando e você chega no pico e aí você olha tudo que tá na sua frente? Pois é, o though faz a pessoa olhar e escutar você com altas expectativas, porque ela sabe que vai vir um punchline, ela sabe que vai vir o plot twist. Ela sabe que vai vir algo diferente do que você vai afirmar. Então, although it was raining, apesar de estar chovendo, e aí, me conta, o que aconteceu depois, sabe? We decided to go for a walk. Então, aqui a gente pode observar que é um contraste, você já prepara a pessoa para esse contraste e ela já vai esperar esse resultado inesperado. Por isso que eu falei do plot twist. Usou though é um plot twist, ou seja, uma reviravolta que vai acontecer na história, uma reviravolta que vai acontecer no que você está prestes a falar. Mais um exemplo. Though it was a long journey, they enjoyed every moment of it. Though it was a long journey, they enjoyed every moment of it. Então, apesar de ser uma longa jornada, uma longa caminhada, eles apreciaram, eles curtiram cada momento dela. Então, coloca a expectativa e apresentar algo diferente. E é claro que essa questão do contraste, ele pode ser utilizado mesmo no meio da frase. Não tem problema se você, nesse caso, mudar a ordem dos fatores. Olha só. He accepted the job offer, though the salary was lower than expected. He accepted the job offer, though the salary was lower than expected. Então, ele aceitou a proposta de emprego, apesar do salário ser mais baixo do que o esperado. Então, ao invés de ter o though lá no começo da frase, a gente tem aqui no meio e não tem problema nenhum. Mas veja que o peso é um pouco diferente, né? Você já não coloca esse impacto logo de cara. Mas mesmo assim, nós estamos trabalhando com resultados diferentes, resultados inesperados. E para facilitar, sempre quando você quiser trabalhar o though como uma conjunction, ou seja, unindo duas frases diferentes, você pode pensar em usar although. E a única diferença entre though e although é que although é mais formal e though é mais comumente utilizado. De resto, de uso, eles têm a mesma função: unir frases em contraste. E a cada uso diferente de though, que nós vamos trabalhar ao longo da aula de hoje, eu vou colocar os exemplos na tela para que você possa pausar, refletir e criar uma frase para você já começar a aplicar o though agora, ok? Vamos lá? Então bora, cria pelo menos uma frase, vai! Próximo uso. Continuaremos trabalhando com contraste, mas olha só. Oh, no, I didn't like the movie. The story was kinda interesting though. No, I didn't like the movie.
The story was kinda interesting, though. Ou seja, eu não gostei do filme, mas até que a história era interessante. Aqui, o que é importante notar, nós temos uma frase negativa e uma frase positiva. Quando o though está no final da frase, dessa forma, ele entra como advérbio. Ou seja, ele balanceia os dois verbos, ele equilibra a frase. E esse efeito balança meio que suaviza o seu discurso. Então, você apresenta algo chocante, depois você fala, mas nem é tão ruim assim, sabe? É tipo quando você é muito sincero, aí você observa que você falou uma coisa errada e depois você tenta consertar. Tipo isso. Exemplos. I can't join you for dinner. Thanks for the invitation, though. I can't join you for dinner. Thanks for the invitation, though. Então, eu não posso me juntar a vocês, eu não consigo participar do jantar, mas muito obrigada pelo convite, mesmo assim. The cake wasn't perfect. It was delicious, though. The cake wasn't perfect. It was delicious, though. Então, o bolo não tava perfeito, mas tava delicioso. Perfeito não tava. E aqui, para facilitar para você pensar em alternativas, substituições, você pode pensar em however, nevertheless e but still. Claro que fazendo alguns ajustes e trazendo essas palavras para o meio da frase. Por exemplo, the cake wasn't perfect. However, it was delicious. Ou, por exemplo, I can't join you for dinner, but still, thanks for the invitation. Alright? Ok, agora é sua hora de criar os seus exemplos. Bora lá? Agora, o próximo caso, olha só que interessante. The food was great, though a bit expensive. The food was great, though a bit expensive. Ou seja, a comida estava ótima, apesar de estar cara, de ser cara. E aqui a gente tem o caso de expressão, mas não é qualquer expressão. É o though como parenthetical expression, ou seja, é como se fosse a continuação do mesmo pensamento, só que com opiniões opostas. E aqui eu tenho uma sensação muito engraçada que eu acho que vai facilitar com que você memorize. Essa forma de usar o though parece que a gente tem a primeira ideia, a primeira opinião, a primeira coisa a se dizer, e a segunda é como se a gente pudesse guardar pra gente, ou como se fosse a nossa opinião sincera, que nem esse caso desse primeiro exemplo. The food was great, though a bit expensive. Então a segunda parte do que você tá falando é como se fosse mais controverso, e eu posso imaginar até pessoas falando assim, pra falar baixinho ou pra cochichar, ou fazendo tipo assim, though a bit expensive, sabe? Vamos de mais exemplos. The presentation was informative, though a little too long. The presentation was informative, though a little too long. Então a apresentação foi bem informativa, apesar de ter sido bem longa. Her dress was beautiful, though not quite appropriate for the occasion. Her dress was beautiful, though not quite appropriate for the occasion. Então vocês estão vendo o que eu tô querendo dizer? O vestido dela é lindo, apesar de não ter sido apropriado para a ocasião. Sabe? Parece que é uma alfinetada. Claro, eu posso usar outros exemplos. The concert was great, though the venue was too crowded. Então, o show foi incrível, apesar da casa de show estar lotada. He's very talented, though a bit arrogant. Então, ele é muito talentoso, apesar de ser arrogante. Tipo, infelizmente, nós temos que suportar este rapaz. E aqui, a gente pode fazer o mesmo exercício do primeiro caso. Você pode substituir though por although. Agora é sua vez. Pausa e pensa nos seus exemplos. E eu tenho certeza que nesse ponto você observou que eu te apresentei 3 situações diferentes, não só o conceito por trás, porque eu não quero que você memorize a regra em específico, eu quero que você saiba usar através da sua intenção, através da sua emoção. Assim fica muito mais fácil de você aprender inglês, inclusive a usar palavras complexas como though. Então, o primeiro caso, eu falei pra vocês das conjunctions, que nós associamos com a sensação da montanha-russa, né? De você usa o though, aí você coloca a pessoa naquele precipício ali da montanha-russa, tipo assim, tá, e aí, what comes next? O que vem depois? Me conta o resto da fofoca, né? Você já criou as expectativas e eu sei que você vai pra um caminho diferente do que eu esperava. Então, vamos lá. Where are we going now? E nesse caso da montanha-russa é importante lembrar, o though pode aparecer no começo ou no meio da frase. O segundo caso que a gente falou foi sobre a balança, que a gente usa o though no final justamente porque a gente pegou muito pesado no primeiro comentário, que foi muito sincerão.
Aí a gente faz um comentário depois pra dar uma equilibrada e coloca o though no final. E geralmente a gente vai ter uma frase negativa com uma frase positiva, ou uma frase positiva com uma frase negativa. E no terceiro caso é o caso da fofoca, ou como se o segundo comentário fosse o mais sincerão possível e que você só iria fazer esse desabafo, esses comentários com alguém bem próximo. Mas é, na verdade, algo que você vai falar normalmente, é só uma ideia pra você entender o conceito. Um cochicho, uma fofoquinha. Ah, o vestido dela é lindo, apesar de não ter sido apropriado pra ocasião, hein? Gente, eu vejo uma cena de filme com essa frase assim, ó, tranquilamente. E vocês também veem? Ok? Agora, se você já conhece o though, é porque você já ouviu falar do even though. E a única diferença que nós temos aqui é que o even though acaba sendo ainda mais drástico, ainda mais forte, uma surpresa ainda muito maior, um plot twist carpado. Então a gente pode considerar que o though é mais comumente usado, então no dia a dia você vai usar muito e vai ouvir muito o though, enquanto o even though é ainda mais chocante. Então você pode pensar assim, que o though é como se fosse uma chuva e o even though é como se fosse uma tempestade. Por exemplo, though it was raining, we went for a walk. Então, mesmo estando chovendo, a gente saiu para dar uma caminhada, porque era somente uma chuva. Though it was raining. Ok. Agora, even though it was raining heavily, we went for a walk. Então, apesar de estar assim, caindo um temporal, chovendo muito forte, a gente saiu para dar uma caminhada. Então, é para intensificar. É uma ênfase maior quando a gente usa even though. E claro que o even, ele não adiciona só ênfase no even though, ele adiciona ênfase em vários contextos diferentes. Se você quer que eu faça uma aula somente sobre o even, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora sim, vamos falar sobre a pronúncia. Eu fiz questão de trazer os usos e alguns exemplos justamente para você já ir se acostumando com o som. E aqui não tem nenhum segredo e nenhum mistério. O though, assim como você deve ter percebido, nós temos o TH no começo da palavra. Esse TH é um som que a gente não tem no português. Claro que existem muitas variações, de acordo com o lugar, com a região, as pessoas podem pronunciar o TH de uma forma diferente, mas no geral, pensando na sua comunicação global, eu sempre indico que é muito interessante a gente praticar o som do TH, que é a língua entre os dentes. E nesse caso a gente tem um som vozeado, porque a gente não tá falando só a gente tem o though, não tem como eu falar o TH sem falar o resto, né? Então, though. E algo curioso para essa palavra é que ela termina com GH. E o GH, dependendo da palavra, pode sim ter um som de F, como é o caso de laugh, que é rir, to laugh. Mas aqui não, o GH é silencioso. Então nós falamos though. Só que, assim como eu falei, você pode ouvir as pessoas falando não somente though, mas dough, que parece que é massa, né, de pizza, dough, que a gente chama, ok? Então, caso seja mais fácil para você, ao invés de falar dough, as pessoas também vão te entender. E para encerrarmos com chave de ouro, vamos para os cuidados e os lembretes, porque aqui precisamos prestar atenção. Primeiro ponto, o dough tem o seu lugar, tem o seu peso e tem o seu uso na frase, e a gente não pode ignorar isso. Então, obviamente, a depender se você vai colocar no começo, ou no meio, ou no final da frase, você vai ter intenções diferentes. Por isso que, inclusive, eu trouxe os sinônimos, né, outras palavras que você pode usar no lugar. Ponto número 2. Cuidado, não use o though em excesso. Se você usou um, não precisa usar dois, porque senão a sua comunicação não vai ficar clara, não vai ficar efetiva. Olha só o peso que ele tem, o contraste que ele traz, que ele carrega. Imagina sair colocando dois though por frase, aí não sei nem pra onde olhar, não sei o que ouvir, não sei o que entender. Ponto número 3. Se a sua frase não tem contraste, provavelmente não é o though que você vai usar. Ponto número 4. Use os sinônimos, assim como eu falei anteriormente, para te ajudar, para te dar mais referência. Às vezes você pode ter ouvido mais however do que though. Então,
começa a, sempre quando você sentir a necessidade de falar however, troca pelo though. Esses sinônimos podem ajudar e nos guiar a usar o though da forma adequada. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de testar. Coloque o though no começo, no meio e no final da frase e veja qual que é a sensação que você tem. Eu sempre comento que existe o sexto sentido no inglês, né? Que é justamente de, por a gente ter muito contato com o idioma, tem coisa que soa correta e tem coisa que soa esquisita. E esse é o nosso sexto sentido no inglês. Então é muito legal fazer esse exercício, brincar, testar, ver o que você sente, para que então você tenha mais certeza de como usar o though. E para eu saber que você ficou aqui nessa aula até o final, eu vou te dar 3 opções, porque o nosso though tem 3 usos diferentes. Você pode colocar o emoji da montanha-russa, ou você pode colocar um emoji da balança, ou você pode colocar o emoji daquele bonequinho falando assim, ó, aquele do speak, assim, sabe? Como se fosse uma fofoca pro parenthetical expression. Então escolhe a que você achou mais diferente, mais curiosa ou que te ajudou a entender como é que o though funciona aqui embaixo nos comentários. Guys, thank you so much for joining me today. I hope you have enjoyed this class and I hope to see you on the next one. Bye!